Olá, seja bem-vindo a essa aula. Apesar de não estarmos juntos, lembre-se que nós temos várias tarefas para nossa matéria. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os subsistemas. Ainda falaremos um pouquinho deles para a gente ajustar alguns pontos específicos, em especial porque nós vamos precisar usá-los na nossa criação da empresa, da nossa startup super moderna, que vai precisar usar a controladoria versão moderna. Bom, só para a gente lembrar, as empresas elas integram um sistema, né? Ela faz parte de um sistema que a gente vem falando nos últimos dias com ambiente próximo e ambiente remoto. Esse fato dela ser um sistema, ela vai ter aquelas influências relacionadas a todos os tipos, né? Então, aos fornecedores, aos clientes, aos acionistas. Nós temos a sociedade também aqui como base dessa minha influência. E dentro do que a gente tem falado nas últimas aulas, nós temos falado do coronavírus. E esse corona, ele realmente causa impacto, a ponto de ser considerado um item importantíssimo para contabilidade. Então, foi solicitado por diversos órgãos reguladores que as empresas se manifestem acerca dos impactos, das ações sofridas com o fato das empresas passarem por uma ação também de efeito tanto financeiro quanto de pessoal na parte do coronavírus. Nós usamos alguns exemplos em sala de aula e hoje eu queria mostrar para vocês que ainda continuamos no mesmo assunto. Então, a ponto de empresas como o iFood ter que fazer um aporte de 50 milhões de reais para criar uma assistência aos restaurantes, né, em especial os pequenos estabelecimentos. Então, é aquilo que nós combinamos, né? Se você olhar ali no cantinho também, a dona da 99 cria fundo de 10 milhões, né, de dólares nesse caso, também com a mesma finalidade. O que a gente vê é que literalmente as empresas agora, nesse momento, nós estamos conseguindo fazer uma visão bem atual desse aspecto ambiente próximo e ambiente remoto. E dentro desse contexto, nós temos que lembrar que essa empresa também vai ter os seus subsistemas, né? E nós começamos a falar deles para começar a trabalhar com a nossa startup. Primeiro é o subsistema institucional, um subsistema de gestão, um subsistema formal, o da informação, o social e o físico operacional. Estava tudo bonitinho na lousa, colocado lá com alguns exemplos. E a nossa aula passada girou em torno da gente pensar uma empresa que precisa estruturar esses sistemas de forma a criar um funcionamento que traga a empresa para aquilo que ela tem de base, que a gente chama de missão, valores, né, ou a visão dela. Então, nesse subsistema que fala da missão, da visão dos valores, o subsistema institucional, nós temos que lembrar que cada uma dessas coisas lidam com uma visão do que acontece na empresa. Então, nós temos a missão da empresa, nós temos a crença dela, nós temos o ambiente em que ela está inserido e a visão que ela precisa ter em relação a tudo que ela vai fazer. Quando a gente pensa nesse item, o Padovese fala que para desenvolver a visão geral da empresa e a organização do planejamento estratégico, devemos observar e desenvolver os seguintes aspectos. Primeiro, a declaração de valores, depois a declaração de visão, a declaração de missão, as metas e os objetivos. E aí eu trouxe alguns exemplos para vocês. Então, por exemplo, a JBS começa com a declaração de valores dela, né? Humildade, atitude do dono, determinação, disciplina, disponibilidade, simplicidade e franqueza. Vejam que ficou até bonitinha essa simbologia aqui, né? É aquilo que a empresa tem de ações, né? O que vai guiar as crenças, os princípios, é aquilo que vai ser o suporte dela em relação a como ela se porta em relação a determinadas coisas, ao seu pessoal, aos seus fornecedores, aos seus clientes. Então, essa declaração de valores é para que as pessoas entendam como ela trabalha. A empresa de vocês vai precisar fazer essa declaração de valores, tá? A visão e a missão são dois itens diferentes, né? No caso da visão, é uma ou duas frases que anunciam aonde a empresa quer chegar e traça um quadro amplo de futuro, né? Então, por exemplo, aqui na missão da Vale, transformar recursos naturais em prosperidade e desenvolvimento sustentável. Lembre-se que nós já falamos da Vale em relação
aquele primeiro pilar dela de dizer que a vida é em primeiro lugar, né? Que nós questionamos bastante, mas entra nesse item. Então, um conjunto preciso e bem elaborado de palavras que anunciam para onde a empresa está chegando, para onde a empresa está caminhando para chegar, tá? Então, a Apple, por exemplo, ela tem como a visão dela mudar o mundo por meio da tecnologia. Outra que tem aqui também, no nosso caso aqui, é uma instituição governamental, eu achei bem bacana, né? A missão apoiar a gestão a combater a corrupção, né? E aí, a missão dessa empresa é o que ela faz e o que não faz. Então, ela comunica interna e externamente o propósito da organização. Então, se aqui combater a corrupção é a base, é isso que ela quer ser, tá? Quando a gente pega na Mercedes, a gente tem aqui no slide as duas coisas juntas, a visão e a missão, né? Então, nossa missão é ser reconhecida como a maior fabricante e fornecedora mundial de veículos comerciais, automóveis, agregados, componentes e serviços. Bom, vocês têm uma missão, que não é essa que a gente está definindo aqui, que é de montar uma empresa já com essa estrutura, né? De missão, visão e valores, de acordo com a estrutura que a gente está aprendendo agora. Então, uma coisa que mostra exatamente aquilo que vocês vão trabalhar na startup de vocês. As metas são itens diferentes, são legais no sentido de que elas meio que montam um itinerário com o destino que a empresa quer ter, né? Normalmente a gente utiliza uma frase que são o elo entre as ações da empresa e a sua missão. Então, você tem um lugar para chegar, uma forma de vivenciar a empresa, você precisa estar com isso determinado. Então, esses objetivos que a empresa tem que traçar precisam alcançar aquilo que ela se propôs de visão e de missão, né? É comum os objetivos serem associados a números, datas e palavras, né? Então, no nosso caso aqui, eu coloquei um item da Natura, que é um impacto positivo, né, com a visão de sustentabilidade até 2050. Então, aqui são as metas deles. Eles colocaram um material muito bacana, tem um link para vocês acessarem, se vocês quiserem. E esse link abre para um material com uma série de determinações na área de sustentabilidade. Então, ela torna isso público porque ela quer que isso seja um diferencial também para ela. Então, aqui nesse produção, distribuição, efeitos do gases estufa, né? Nós temos a água também, ela coloca lá em cima, né, as prioridades para 2020 e o que já realizamos. Então é legal olhar esses relatórios porque eles abrem um pouquinho a nossa visão em relação ao que a gente tem que determinar de metas. No nosso caso específico, eu não sei se a gente vai trabalhar metas específicas, mas se a equipe estiver animada, estiver super bem aí, bora que dá tempo de fazer. E aí, eu vou fazer uma pausinha para a gente entrar no outro subsistema formal. Daqui a pouco eu explico mais.